Shalom a todos! Hoje vamos desvendar algo que está claramente revelado nas Escrituras, mas que a maioria das pessoas não percebe. Essa falta de entendimento é justamente o que impede muitos de conhecerem verdadeiramente a Cristo. Mas o que está oculto aos olhos comuns? Vamos começar em Gênesis 2, 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está a primeira ordem dada pelo Criador a Adão. Essa ordem não era apenas uma proibição, mas um teste de obediência. Era um convite para viver pela palavra do Criador, ou seja, pelo que se ouve no espírito, e não pelo que se vê com os olhos. Se Adão permanecesse na palavra, não haveria morte. Agora avancemos para Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui está o ponto central que muitos não percebem. Desde o início já existe um conflito claro entre andar pelo ouvir e andar pelo ver. Deus havia falado, mas Eva decidiu agir com base no que viu. O texto é explícito: vendo a mulher. A queda começou no olhar. A serpente usou palavras, mas foi a visão que seduziu. O desejo nasceu da aparência, da promessa de conhecimento e do apelo ao ego. Assim, a ilusão do que era visível se sobrepôs à vontade do espírito, e as consequências foram imediatas. No versículo 7 lemos: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. A abertura dos olhos aqui não representa a iluminação espiritual, mas a entrada em uma consciência limitada, baseada no conhecimento do bem e do mal. Eles passaram a viver na lógica da separação, do julgamento e da carne. Por isso, o Criador protegeu a árvore da vida. Um ser agora dominado pelo pecado não poderia viver eternamente nessa condição. A queda não aconteceu apenas pelo ato de comer, mas pela escolha de viver pela visão e não pela palavra. E aqui está o grande segredo: Adão e Eva somos nós. A Escritura não é um relato distante sobre outras pessoas. Ela fala da nossa própria natureza. O erro é ler a Bíblia como quem observa de fora, julgando personagens, quando na verdade estamos lendo a nossa própria história. Paulo deixa isso claro em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado, em sua essência, é o desejo de ser como Deus, movido pelo ego. Foi exatamente isso que a serpente prometeu: sereis como Deus. Esse mesmo impulso continua presente em nós. Quando lemos sobre o povo murmurando no deserto, não é apenas sobre eles. Somos nós que murmuramos. Somos nós que olhamos para as dificuldades e esquecemos da promessa. Se andássemos pelo ouvir, haveria confiança, não reclamação. O mesmo acontece com Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas sua queda começou no olhar de desejo. Mais uma vez, a visão precedeu a desobediência. Por isso Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Paulo reforça em Romanos 8:6: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. As Escrituras existem para revelar quem nós somos, não para julgarmos os outros. Elas funcionam como um espelho. Tiago explica isso. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é como o homem que observa o seu rosto no espelho e logo se esquece de como era. Quando você lê a Bíblia, você está olhando para si mesmo. Ela revela a incredulidade, o apego à visão, os padrões mentais que nos afastam de Cristo. E se alguém deseja conhecê-lo, precisa entender que Cristo é a palavra. Tudo começa e termina nas palavras que escolhemos falar. Cada palavra é uma semente plantada na alma. A alma gera o fruto, e o fruto é a nossa realidade. Por isso, você é o reflexo das palavras que fala.
Jesus afirmou em Mateus 12:37, pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Isso se aplica tanto à vida que vivemos aqui, quanto ao juízo final. Colhemos exatamente aquilo que plantamos. Então, reflita hoje. Quem é você? Você está satisfeito com quem se tornou? Quais palavras têm saído da sua boca? Olhe para si, julgue a si mesmo e não aos outros. O reconhecimento da própria condição é o primeiro passo para a transformação. Busque a verdade e a paz interior. Inscreva-se no Sabedoria Cétupla para iluminar seu caminho.